E desde o começo que você começou na política, você já foi bem prodígio, teve uma projeção muito incrível. Você se decepcionou mais do que você imaginava? Ou não? Você ainda está com esperança? Não, eu acho que... Vamos lá. Teve uma primeira decepção com... Eu acho que eu me decepcionei muito menos do que outros que entraram no primeiro mandato, porque eu já frequentava, assim, há 2 anos já a Câmara, por causa do impeachment, que eu ia lá virar voto de deputado, encher o saco, botar celular na cara dos caras pra perguntar como é que ia votar e tal. Já sabia mais ou menos como funcionava. Mas uma decepção é a burocracia para você aprovar, a burocracia e mais, a quantidade de trabalho para pouca produtividade. Vou dar uma pequena... Peço 5 minutos do Master Podcast para dar uma aula de regimento interno da Câmara dos Deputados. Boa, manda. Regimento interno da Câmara dos Deputados. Como é que funciona uma sessão da Câmara dos Deputados? É o seguinte, a sessão começa assim. Vai lá, o presidente da Câmara em pé, obrigatoriamente, diz o regimento, levanta, põe a mão na Bíblia. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, nós declaramos aberta essa sessão e iniciamos os nossos trabalhos. Todo mundo senta, vai lá, sentou, começou a reunião, vai iniciar a discussão do projeto 6726 de 2010 do deputado Vinheteiro. Começou a discussão, como é que vai ser? 3 deputados a favor, 3 deputados contra, aí você tem um requerimento por 5 minutos cada um. Então vamos lá, já foram 5 minutos, 15, meia hora. Aí, cada líder partidário vai ter 5 minutos também para falar o posicionamento, fazer a comunicação de liderança, que a gente chama, o tempo de líder. Várias vezes vocês vão ver na TV Câmara, presidente, tempo de líder, presidente, tempo de líder, presidente, tempo de líder, né? O que diz o regimento da Câmara? Líder partidário pode utilizar 5 minutos em média, assim, no momento da sessão que ele quiser. Então, a gente está falando de um país que tem ali uns 13 partidos com representação na Câmara dos Deputados com liderança, até mais, 20. 20 vezes 5 já dá mais 100 minutos, 1 hora, 40 minutos, 2 horas só de discussão. Aí você tem um requerimento para encerramento de discussão. O requerimento fala 5 minutos um a favor, 5 minutos um contra, todos os líderes partidários vão orientar, já deu mais 1 hora. Aí você vota esse requerimento para encerrar a discussão. Para votar, a maioria das votações, a regra das votações é ser votação simbólica, né? Então como que é a votação simbólica? Todos aqueles que concordam permanecem como se encontra, aprovado. Todo mundo ficou parado, aprovou. Só que você tem um instrumento que é a verificação, que é depois que foi votado, você fala, verificação, presidente, você pede para que cada deputado coloque a digital e vote nominalmente, né? A votação nominal que a gente fala. E aí, desse requerimento de encerramento de discussão, você tem a votação nominal. Teve a votação nominal. Você só pode pedir votação nominal de 1 em 1 hora, que é esse período que a gente chama de interstício. Só que aí, o que acontece? Você tem um requerimento para quebra de interstício, para você pedir, para poder pedir verificação em menos de 1 hora. Então, o que você faz? Requerimento pedindo quebra de interstício. E aí fala 5 minutos um, fala 5 minutos outro, fala todos os líderes partidários. Volta o requerimento de quebra de interstício. Às vezes é até rejeitado, só que até ser rejeitado já deu 1 hora. Aí o cara já pede verificação. Aí pede verificação, tem isso, aí começa a votação do projeto. Só que aí você tem a retirada de pauta, o adiamento de discussão por 3 sessões, por 2 sessões, por 1 sessão, a gente vota tudo isso, 5 minutos um, 5 minutos outro, 5 minutos um, 5 minutos outro, todos os líderes partidários, todos os líderes partidários, todos os líderes partidários. Aí, verificação em um, verificação em outro, quebra de interstício em um, quebra de interstício em outro, quebra de interstício em outro. Ou seja, a gente fica 2 semanas pra votar um projeto. Então não é mais fácil botar um rei lá pra eliminar toda essa burocracia? Isso aí o problema qual que é o grande problema de colocar um rei lá pra decidir tudo? É que se você fizer cagada, não tem como segurar. Então, a gente podia colocar o vinheteiro, né? O rei Salomão era bom, era o mais sábio dos reis, né? Não existem mais não dá mais grandes reis, não grande existem. rei, né? Um cara, você acha que é impossível um cara tocar direitinho? Um déspota esclarecido? Não conheço ninguém não que eu confiaria isso não, porque porque você acha que o poder ele muda as pessoas, né? Isso eu discordo. Eu acho que só mostra o que o cara é.
Mostra o que é. Mostra, porque se o cara que, sei lá, vive a vida toda na merda e chega no poder e se torna um cuzão, ele sempre foi um cuzão, só não tinha um poder pra ser. É Mas e a Inglaterra lá, que até hoje... Ela ficou anos lá, era uma monarquia de verdade, né? Tinha lá, acho que sei lá quem foi a última lá. Mas na época da Rainha Vitória, as coisas não iam bem para a Inglaterra. Não, na época Para a Inglaterra. em que você tinha a nobreza e que fazia o papel de parlamento. Ou ela não fazia nada? Não, Aí fazia. Fazia alguma coisa? Fazia, governava. Só que tinha, na época revoluções burguesas, né? O que você tinha era a nobreza fazia o papel do que hoje faz o parlamento, né? Que era segurar o poder do monarca. Tanto que, aliás, a origem da palavra primeiro-ministro, né? Ministro, o que é? A mão do rei. A etimologia da palavra ministro é mão do rei. E o que é o primeiro-ministro? Eu não vou me lembrar exatamente a história, né? Mas o primeiro-ministro surgiu quando um rei que era de outro país assumiu o trono e não sabia falar a língua nativa. E aí, para se comunicar com a nobreza, ele tinha um cara que sabia falar as duas línguas. Esse cara foi o primeiro-ministro. Porque era a única pessoa que sabia fazer a interlocução do rei com a nobreza. Então ele foi a primeira mão do rei, o primeiro-ministro. E daí que surgiu a nomenclatura. E se o... Mas voltando ao papo do presidente, se o presidente, qualquer coisa que ele vai fazer, precisa passar por um monte de deputados e senadores e tal, então qual que é a utilidade dele? Quando que o presidente faz alguma coisa e por conta dele? O principal poder do presidente... No Brasil, o presidente tem muito poder, muito mais poder do que a maior parte das outras democracias, né? Com comparação com os Estados Unidos, o presidente brasileiro é muito mais poderoso em relação ao parlamento. Por quê? Porque ele tem um dos principais poderes, que é de ordenar gasto. Então, tudo que é despesa é o presidente que decide. Então, eu vou fazer uma ponte, eu vou fazer um aeroporto, eu vou fazer um porto. Tem que passar na mão dele? Tem que passar o presidente que decide o gasto com educação, com saúde, etc. Ele é o dono da grana, Mas resumidamente. deve passar mais de 1000 coisas por dia. Não, por isso que ele tem ministro, né, pô? São 15... O presidente nomeia 15 mil pessoas quando ele assume. 15 mil cargos? Nossa senhora. Impressionante o número, impressionante. E aí fica chegando um monte de coisa, esses ministros têm que ficar lendo e... Cada um cuida da sua área, né? O ministro da Educação, os gastos com educação, aí de infraestrutura, os gastos com infraestrutura. Enfim, a principal função do presidente é orçamento, só que no Brasil o presidente tem um poder a mais, que é o de medida provisória, né? Medida provisória é o quê? É uma lei que o presidente assina e já tá valendo. Não precisa ser aprovado nem nada. Só que, se passar 120 dias e o Congresso não referendar a medida provisória, aí caduca, que a gente fala, né? Ela para de ter validade. Mas durante o período que o presidente colocou, ela tem validade. E ela trava a pauta. O que isso significa? O Congresso, ele é obrigado a analisar a medida provisória se ele quiser analisar projetos do próprio Congresso. Então, se o parlamento quer votar projeto de deputado, antes ele precisa votar as medidas provisórias enviadas pelo presidente. Então, no Brasil, o presidente da República tem poder em cima do parlamento também. É um belo corte pro Master. O que faz um presidente do Brasil? Nós estamos entendendo porque ninguém provavelmente não sabe. Eu ainda não sei o que o presidente faz. Ele Pra tá mim, explicando ele aparece na televisão, fala no Jornal umas coisas, Nacional lá, dá umas aparece tossidas lá. em alguém. Mas tô começando a entender. Desculpa a minha ignorância, mas eu realmente também não sei o que faz um Falando